O efeito manada nas finanças pessoais é um fenômeno fascinante e de grande relevância, especialmente no contexto da educação financeira. Trata-se de um comportamento coletivo em que as pessoas, sem uma análise crítica ou reflexão pessoal, seguem as ações de um grupo, acreditando que a decisão da maioria é a mais acertada. Esse comportamento tem raízes profundas na psicologia humana e pode ser particularmente prejudicial quando aplicado às finanças pessoais. Afinal, ao seguir a manada, as pessoas correm o risco de tomar decisões financeiras que podem comprometer seus objetivos de longo prazo, sem sequer perceberem o impacto negativo que isso pode ter. O que é o efeito manada? O efeito manada, também conhecido como herding, ocorre quando indivíduos tomam decisões baseadas no que outros estão fazendo, em vez de fazerem suas próprias análises. Isso pode ser observado em diversas áreas da vida, como em tendências de moda, redes sociais e, claro, no comportamento financeiro. A influência do grupo é tão poderosa que, muitas vezes, ignoramos nossos próprios instintos e necessidades, apenas para seguir o que parece ser o caminho certo, porque outras pessoas estão fazendo o mesmo. Essa tendência pode ser explicada pela nossa natureza social. O ser humano, ao longo de sua evolução, aprendeu que seguir o grupo muitas vezes aumentava as chances de sobrevivência. No entanto, no contexto moderno, essa lógica pode se tornar problemática, especialmente no que diz respeito às finanças. A psicologia por trás do efeito manada. A psicologia financeira nos mostra que o comportamento humano em relação ao dinheiro é frequentemente governado por emoções, impulsos e tendências irracionais. Quando se trata do efeito manada, a emoção mais comumente envolvida é o medo de ficar de fora, ou FOMO, do inglês Fear of Missing Out. As pessoas tendem a se sentir desconfortáveis quando percebem que estão fora de uma tendência, e essa pressão social pode levá-las a agir de maneira imprudente, sem uma reflexão cuidadosa sobre suas próprias circunstâncias financeiras. Esse comportamento é amplamente reforçado pelo viés de confirmação, onde as pessoas buscam informações que confirmem suas crenças ou ações. Se todos ao seu redor estão comprando um produto ou investindo em uma determinada ação, é provável que você encontre justificativas para seguir o mesmo caminho, mesmo que isso não faça sentido para suas finanças pessoais. Esse tipo de mentalidade de seguir o fluxo pode levar a decisões precipitadas, especialmente em momentos de crise ou incerteza econômica. O impacto do efeito manada nas finanças pessoais. Quando falamos de finanças pessoais, o efeito manada pode se manifestar de várias formas. Um exemplo comum é o comportamento de consumo influenciado pelas redes sociais e pela publicidade. Muitas vezes as pessoas se sentem compelidas a comprar determinados produtos ou serviços simplesmente porque todo mundo está comprando, sem se perguntar se realmente precisam ou se têm condições financeiras para arcar com aquele gasto. Esse comportamento pode levar ao acúmulo de dívidas, consumo desenfreado e, eventualmente, à falta de controle sobre o próprio orçamento. No campo dos investimentos, o efeito manada também é perigoso. Durante momentos de euforia no mercado, muitas pessoas compram ativos simplesmente porque estão subindo de valor, sem analisar os fundamentos ou riscos envolvidos. O mesmo ocorre em momentos de pânico, quando as pessoas vendem seus investimentos com medo de perdas, seguindo a ação de outros investidores sem considerar o longo prazo. Esse comportamento pode resultar em prejuízos significativos, uma vez que a tomada de decisão é baseada em emoções coletivas e não em uma análise racional. O efeito manada no consumo. Um exemplo comum de efeito manada no dia a dia é no consumo de produtos e serviços. Imagine que um novo restaurante abre na sua cidade e, de repente, todo mundo está falando sobre ele ou publicando fotos nas redes sociais. Mesmo que você não tenha interesse particular naquele tipo de comida, o simples fato de ver muitas pessoas indo ao local pode despertar em você o desejo de ir também, apenas para não ficar de fora ou para experimentar o que a maioria está aprovando. Esse comportamento pode ser visto também em tendências de moda, tecnologia e até no consumo de marcas específicas, que acabam ganhando força justamente porque todo mundo está usando. Redes sociais e a pressão do efeito manada. Nas redes sociais, o efeito manada é ainda mais acentuado. Plataformas como Instagram, Facebook e TikTok criam um ambiente em que os comportamentos de massa são rapidamente amplificados. Quando uma tendência viraliza, seja uma dança, um desafio ou um estilo de vida,
As pessoas se sentem pressionadas a participar ou a replicar aquilo para se sentirem conectadas ou aceitas pelo grupo. Isso não é necessariamente algo consciente, mas sim uma resposta natural à pressão social. Muitas vezes, esse comportamento é reforçado pelo medo de exclusão, o famoso FOMO, Phasing Out. Efeito manada nas decisões de carreira e educação. Outro campo em que o efeito manada se manifesta é nas escolhas educacionais e profissionais. Quando muitas pessoas em seu círculo social ou familiar optam por uma determinada profissão, curso universitário ou caminho de carreira, é comum que outros sigam a mesma direção, mesmo sem uma análise aprofundada de suas próprias aptidões ou interesses. A pressão para seguir o que parece ser o caminho mais seguro ou o mais comum pode levar as pessoas a fazerem escolhas baseadas no que outros estão fazendo, em vez de buscarem o que realmente se alinha com suas paixões e objetivos. Efeito manada nas opiniões e comportamentos coletivos. O efeito manada também afeta nossas opiniões e posicionamentos em discussões públicas e políticas. Em um mundo cada vez mais polarizado, muitas vezes as pessoas se alinham com a maioria em seus grupos sociais ou comunidades, não porque tenham uma opinião bem formada, mas porque seguir o pensamento coletivo parece mais confortável ou menos arriscado. Isso pode resultar em uma falta de pensamento crítico e na repetição de ideias sem uma análise própria. As redes sociais amplificam esse fenômeno, criando bolhas de opinião em que é mais fácil seguir o que a maioria está dizendo do que confrontar o status quo. Como o efeito manada afeta o bem-estar. O impacto do efeito manada no dia a dia também pode ser sentido em nosso bem-estar mental e emocional. Quando seguimos o que os outros fazem sem nos questionarmos, podemos acabar assumindo compromissos ou estilos de vida que não nos fazem felizes. Isso pode gerar frustração, estresse e uma sensação de vazio, já que as decisões tomadas com base no coletivo podem não refletir nossos verdadeiros desejos ou necessidades. O efeito manada no cotidiano é algo presente em várias áreas da vida, influenciando desde pequenas escolhas de consumo até grandes decisões, como carreira e crenças. Reconhecer sua existência e aprender a refletir criticamente sobre nossas decisões pode nos ajudar a tomar ações mais conscientes e alinhadas com nossos valores individuais, em vez de apenas seguir a multidão. Como evitar cair no efeito manada? Evitar o efeito manada exige, em primeiro lugar, autoconhecimento e clareza em relação aos seus objetivos financeiros. Para isso, é essencial ter um planejamento financeiro bem estruturado, com metas claras e realistas. Definir objetivos, como poupar uma porcentagem do seu salário, criar uma reserva de emergência ou investir de maneira diversificada, ajuda a manter o foco, independentemente do que outras pessoas estão fazendo ao seu redor. Outra estratégia importante é desenvolver o hábito da reflexão crítica. Antes de tomar qualquer decisão financeira, pergunte-se: essa ação faz sentido para mim e para meus objetivos? Ou estou tomando essa decisão porque realmente acredito nela, ou estou sendo influenciado pelo comportamento dos outros? Ao fazer essas perguntas, você estará fortalecendo sua capacidade de resistir às pressões externas e manter o controle sobre suas finanças. Além disso, é importante se educar financeiramente. A falta de conhecimento é um dos fatores que mais contribui para que as pessoas sigam a manada. Quanto mais você entende sobre o funcionamento do mercado, os riscos e as oportunidades de diferentes produtos financeiros, menos vulnerável você estará às tendências e comportamentos coletivos. A educação financeira é uma ferramenta poderosa para tomar decisões informadas e conscientes. O efeito manada e grandes decisões financeiras. O efeito manada pode ser particularmente prejudicial em grandes decisões financeiras, como a compra de uma casa, a escolha de um investimento de longo prazo ou a preparação para a aposentadoria. Nesses momentos, a pressão para seguir o que todos estão fazendo pode ser intensa, mas é crucial que você mantenha sua própria análise. Seguir a maioria sem considerar suas necessidades e circunstâncias individuais pode resultar em escolhas financeiras que geram arrependimentos no futuro. Por exemplo, em um cenário de alta nos preços de imóveis, muitas pessoas podem se sentir pressionadas a comprar uma casa por medo de que os preços continuem subindo. No entanto, sem uma análise cuidadosa de sua situação financeira, essa decisão
pode levar ao endividamento excessivo ou à aquisição de um imóvel que não atenda às suas necessidades a longo prazo. O impacto do efeito manada nas finanças pessoais. O efeito manada nas finanças pessoais é um fenômeno que pode impactar profundamente nossas decisões financeiras. Seguir a maioria, sem refletir sobre as próprias circunstâncias e objetivos, pode resultar em comportamentos financeiros prejudiciais, desde o consumo excessivo até investimentos mal planejados. Para evitar cair nessa armadilha, é essencial ter um planejamento financeiro claro, praticar a reflexão crítica e investir na educação financeira. Ao fazer isso, você estará mais preparado para tomar decisões financeiras que estejam alinhadas com seus objetivos e que possam garantir sua estabilidade e segurança financeira a longo prazo. Conclusão: essa força invisível, mas poderosa, nos acompanha diariamente, influenciando nossas escolhas de forma muitas vezes imperceptível. Ao seguir o fluxo, corremos o risco de perder nossa autenticidade, de viver uma vida moldada por expectativas externas e de nos afastarmos de nossos próprios sonhos e objetivos. No entanto, temos o poder de interromper esse ciclo. Quando cultivamos a consciência e praticamos a reflexão crítica, ganhamos a liberdade de tomar decisões que ressoem com quem realmente somos. Que cada escolha seja um passo em direção ao que verdadeiramente importa para você e não apenas uma réplica do caminho que os outros estão trilhando. Ter a coragem de ser diferente, de traçar sua própria jornada, é o primeiro passo para uma vida plena e financeiramente saudável. O impacto dessa autonomia reverbera não só em nossas finanças, mas em todas as áreas da vida. Obrigado por assistir. Se este vídeo foi útil para você, lembre-se de deixar seu like, compartilhar nos comentários sua opinião e inscrever-se no canal para não perder os próximos conteúdos.